O estudo da matéria e das transformações que envolvem a matéria, historicamente, começa dentro do ramo da filosofia. Então, os filósofos gregos, em particular, foram os primeiros que se questionaram a respeito de qual seria a estrutura da matéria e como que a matéria se comportaria frente às transformações que podem acontecer com ela, certo? Durante muito tempo, então, não existia distinção entre química, entre física e astronomia, estava tudo dentro, na verdade, dos ramos da filosofia, e assim permaneceu por vários séculos. À medida que a ciência foi evoluindo, de dentro da filosofia emergiu a área da alquimia. Então, a alquimia se referia especificamente aos cientistas experimentais que tentavam usar de técnicas alquímicas para promover a transformação da matéria. Então, eles tinham alguns objetivos meio nebulosos em mente, como a pedra filosofal, o elixir da longa-vida, e eles tentavam fazer experimentos químicos, experimentos alquímicos, na verdade, que, mediante essas transformações, iam atingir os objetivos deles, quanto a pedra filosofal, o elixir da longa-vida, a transmutação dos metais em ouro e assim por diante, certo? De dentro da alquimia, na verdade, surge, então, a química, como nós conhecemos hoje, a ciência moderna da química, e esse desmembramento da química de dentro da alquimia, ele vem por obra, principalmente, do cientista Lavoisier. Então, Lavoisier foi o maior, não foi o único, é claro, mas foi o principal responsável pela emergência da química como uma ciência, nos moldes modernos que nós conhecemos hoje, então com um método científico de investigação, com um método de classificação rigoroso, com uma simbologia e uma nomenclatura precisas para descrever os fenômenos. Então, Lavoisier é o principal responsável pela ruptura da química de dentro da alquimia. Por algum tempo, talvez existiam químicos e alquimistas, mas a área da alquimia em si ela foi morrendo, né? Hoje ela é, digamos assim, uma ciência, vamos colocar, obscurantista. Tem algumas pessoas que se dizem alquimistas, mas nada como era o molde original da ciência. Hoje em dia, todo mundo que trabalha com a matéria e as suas transformações estará trabalhando direta ou indiretamente com processos químicos. E o que o Lavoisier fez para desmembrar a química de dentro da alquimia? O Lavoisier enunciou uma lei chamada Lei da Conservação das Massas ou Lei da Conservação da Matéria também. Originalmente, Lei da Conservação das Massas, mas nós podemos hoje tratar como Lei da Conservação da Matéria, que isso seria uma nomenclatura equivalente. Então, qual era a ideia do Lavoisier? Imagine que você pegue uma amostra de carbono sólido, então, originalmente, vamos pensar assim, carvão, e você faz a queima desse carvão. Então, você vai passar esse carvão por um processo que vai envolver o fogo e você vai produzir um certo produto aqui. Na nossa notação atual da química, seria fazer a reação de carbono com oxigênio gasoso e, a partir do momento em que essa transformação acontece, nós teremos CO2 aqui, que os alquimistas na época poderiam imaginar como sendo fumaça, certo? Eles viam essa fumaça emergir da queima do carvão. Hoje nós poderíamos dizer que é o CO2. Não é exatamente a mesma coisa, na verdade a fumaça tem alguns motivos pelo qual o CO2 em si ele é transparente, né? A fumaça não, tem algumas particularidades. Mas do ponto de vista conceitual, nós podemos conceitualizar a observação da queima do carvão em termos do que a gente está observando nessa reação. E o que o Lavoisier observou para enunciar a chamada Lei da Conservação das Massas? Ele percebeu que a massa dos reagentes de uma reação química se conservava na passagem dessa reação química aqui. Ou seja, você tinha reagentes, você tinha produtos, a massa originalmente composta pelos reagentes era a mesma massa composta pelos produtos. Não havia perda de massa e não havia ganho de massa. Daí que surge então o enunciado famoso da Lei de Lavoisier, que é, na natureza, nada se cria e nada se perde. Ou seja, você não pode criar matéria numa transformação, você não pode perder matéria numa transformação. O próprio nome transformação já nos diz isso. O que ocorre? A matéria ela é transformada. Existe uma forma de matéria aqui, existe outra forma de matéria. A mudança na forma é a transformação
daquele material. O material essencialmente que existia aqui e aqui é o mesmo. O que mudou foi a forma pela qual ele se apresenta para nós. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um enunciado que, tendo uma certa massa aqui, a mesma massa será observada para os produtos. Ou que sejam, haver sobras aqui dentro ou sobras do outro lado, isso vai ter que ser mantido.